Irmãos, nós vamos então retornar aqui ao estudo da Trindade. Nós estamos estudando sobre Cristo, a segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor, nosso Salvador. E aí hoje também a gente já vai finalizar também na pessoa do Espírito Santo. E semana que vem, irmãos, eu vou fazer uma revisão de tudo, né? Nós gastamos bastante tempo, e aí é importante fazer uma revisão para a gente concatenar e acertar todas as ideias, né? Tudo aquilo que a gente já estudou. Vamos orar mais uma vez para início da nossa escola bíblica. Santo Deus, nós vamos agora mais uma vez não aprofundar, mas conversar, meditar um pouco mais sobre a nossa bela doutrina da Trindade. E muitas vezes negligenciamos, Senhor, o meditar na Trindade, a ação do Pai, a ação do Filho, a ação do Espírito, os desdobramentos práticos para a nossa vida e nossa salvação, a condução de todas as coisas conforme o teu querer nas três pessoas, sendo um só Deus. Nos ajuda a ter esse entendimento, Senhor, mas convencidos da nossa limitação nesse mistério, porque quem somos nós para entender e compreender a mente de Deus? Mas nós queremos, Pai, cada vez mais, naquilo que nos é possível, conhecer o Senhor, caminhar com o Senhor, sermos transformados pelo Senhor e transformados que possamos viver uma vida em obediência alegre, em amor, servindo ao Senhor, entendendo o nosso chamado no Senhor, no plano geral da salvação, daquilo que o Senhor fez desde a fundação do mundo. Dá-nos ouvidos para ouvir, um coração para crer, e uma mente transformada e guiada pelo Teu Santo Espírito, para que tenhamos entendimento de todas as coisas. É a nossa oração em nome de Jesus. Todo que crê diz amém. Amém. Irmãos, hoje nós paramos na semana passada? Me ajuda aí. O que nós falamos? Você sabe se tem que colocar tudo, colocar só uma parte. Alguns não estavam ali, né? Mas nós fechamos falando sobre o quê? Quem lembra? Nós lemos dois documentos importantes da história da igreja. Quais foram? Pode falar. Hã? Semana retrasada, né? A minha última aula. Não, você tá certo, não foi de propósito. Pegadinha. Não, a gente vai descobrir as pessoas. O Pedro, ele é piadista, moço, né? Não. Mas brincadeira. Mas semana passada foi o pastor Allan Kardec, né? Falou sobre o dia do Senhor, o quarto mandamento. Na retrasada. Aí tem tempo, hein, irmãos? Aí é difícil de lembrar, hein? Aí, credo Niceno e credo Atanasiano, isso aí. Porque do século IV e do quinto século, estabelecimento das três pessoas da Trindade, e principalmente como que Jesus é a natureza de Cristo, as duas naturezas, a pessoa do Espírito Santo. Então, nesses dois credos, isso fica muito bem estabelecido. E aí, por que a igreja ela começou a olhar, a dar tanta atenção para esse ponto? Por que não são? De repente eles não falaram, passaram os pais apostólicos, e aí depois eles falaram, não, nós temos que colocar isso num documento oficial da igreja. Por quê? Heresias. Então pessoas estavam distorcendo as coisas de uma doutrina que ela é muito importante para nós. E até hoje, né, irmãos, isso é difícil, porque às vezes crente diz assim, não, mas é difícil de entender, a palavra Trindade nem tem nas Escrituras. Mas e daí? Mas fala sobre a Trindade? Então, isso. Não, isso é muito difícil, nós não vamos pular esse assunto, porque ele é difícil. Não, porque
as religiões contrárias ao cristianismo, a gente pode citar as duas maiores. O judaísmo e o islamismo pega justamente na questão da trindade, para falar que a nossa fé é falsa. Então, as duas maiores religiões da terra, tirando o cristianismo, e aí quando a gente fala cristianismo, é o cristianismo geral, né? É a igreja visível e a igreja invisível. Eles combatem a partir da trindade. E muitas outras heresias e religiões menores também, elas estão firmadas sobre a trindade. Então nós falamos, não vou repetir os hereges que eles falaram, né? Nós falamos de Tertuliano e Orígenes, né? Que acabou que eles subordinavam um pouco Cristo a Deus Pai, mas aí veio os concílios e consertaram isso, né? E aí nós vamos entrar agora mesmo naquilo que a gente reconhece que Jesus é Deus, mesmo ele tendo nascido de uma mulher. E aí, uma coisa que a gente às vezes passa batido, tem uma doutrina romanista que é fugiu o nome agora, irmãos, que é a Imaculada Conceição. Quem entende o que é a doutrina da Imaculada Conceição? Maria nasceu sem pecado. Ok? Ok? É isso mesmo? Imaculada Conceição. Por quê? Porque quando a gente fala em Imaculada Conceição, o que via de regra vem na nossa cabeça? Sim, mas Imaculada Conceição de quem? De Cristo. Então muitas vezes quando fala Imaculada Conceição, fala a Imaculada Conceição de Cristo. Mas não, a doutrina católica é sobre a Imaculada Conceição, concepção de Maria. Mas como que Maria, filha de dois pecadores, ainda que redimidos, a gente não sabe, a Escritura não deixa claro isso para nós, a tradição traz nomes, etc., mas a gente não sabe, como que uma mulher nascida de um homem e mulher naturais pode ser concebida sem pecado? Teria que ter uma linhagem toda sem pecado. Mas nós temos uma linhagem toda com pecado de Adão, uma linhagem toda com pecado. Então ela era sim uma mulher pecadora, redimida, santa, eleita por Deus, não só para a salvação, eu creio, mas também para essa obra do Senhor. E aí, mesmo ela sendo uma mulher que tinha pecado, porque se não tivesse pecado, irmãos, ela não precisava do Salvador. Ela não precisava do Salvador. Então, ela tinha pecado, embora santa, eleita, como todos os crentes, muito embora a missão dela aqui tenha sido notável, né? Mas Cristo nasceu então dessa mulher pecadora. E aí, irmãos, tem uns negócios que a gente não quer pensar. Como que Cristo, ele descende de Maria sem pecado no que toca à carne? Como que foi a concepção de Cristo em Maria para que ele não tivesse pecado? A obra do Espírito Santo. Certo. Mas o que o Espírito fez? Gerou como? Hã? Cristo foi posto feto no ventre de Maria? Ela foi barriga de aluguel. E aí?
que ele é homem, mas sem pecado. Como é que foi essa gestação de Maria? Jesus Essa só tem concepção? Hã? Só tem DNA. Só vejo uma cromossoma só. Ah, é? Eu não sei. E aí, irmãos, como é que resolve? Fecundou o quê? O óvulo? Não, a pergunta só eu estou fazendo, eu quero entender só o que vocês estão desenvolvendo aí. Então tá, aí foi fecundado o óvulo de Maria. É isso mesmo? Não. Então, tem a participação da Maria, tem o. Essa foi a pergunta que eu fiz. O Y foi Deus que colocou lá e pronto. A E aí? gente tá querendo saber. Então Cristo foi colocado dentro do ventre de Maria. Cristo, o Senhor, foi colocado e ele desenvolveu dentro de Maria. Ele desenvolveu desde que. Não, certo, mas ele... Não, mas continua a mesma pergunta, vocês não responderam a outra. Foi colocado? O Y foi Deus que Ô. pôs lá. Maria entrou com qual participação? Eu achei que tinha participação. Ela foi obediente mesmo. Mas se colocou ele inteiro. Ele tá perguntando cientificamente mesmo. E aí? A Loja falou que Maria teve participação. Aí agora está na dúvida se foi colocado lá só para crescer lá dentro. César falou que é o quê? Nessa teoria ela hospedou. Por Deus, gerado, mas criado por Deus. Foi por um milagre. Ela hospedou então, Sim, porque mas ele qual não foi o tinha milagre? DNA de pecador, é isso? Concepção. Pode mais na vida da gente. Qual que é a concepção? Como? O Espírito, olha, isso é obra do Espírito Santo, também são. Que Maria, ela teve um útero e Jesus estava naquele útero, então ela tem uma participação. Mas como é que ele foi parar lá dentro do útero? O Espírito Santo, o Espírito Santo, não sabia. Certo, mas ele foi colocado inteiro lá dentro e ela só gerou? Para ele não ser. Vamos pegar. Para Jesus não ter pecado, ele não poderia ter o DNA dela? Essa é a pergunta. Ó, vamos por partes. Há um mistério e aí a gente tem uma limitação até onde que a gente consegue chegar, isso é claro. Mas uma coisa, Cristo, para ser carne da nossa carne, ele tem que ter e nascido com esse corpo corruptível, um corpo corruptível. E nós já falamos aqui há algum tempo atrás, Cristo, enquanto Deus homem, ele tinha limitações em si. Sim ou não? Porque ele é assim. Sentia fome, orava. Inclusive, quando ele fala, é-me dado todo o poder e todas as coisas, algumas coisas nele naquele momento estavam limitadas. Sim ou não? Sim. Por exemplo, quando ele fala, quando que o Senhor vai voltar? Ele diz, ninguém o sabe senão o Pai. Havia limitação. Então Cristo ali, naquilo que a Trindade estabeleceu desde o princípio, ele tinha até onde ele ia, até onde ele não ia. E aí tem gente que fala assim, não, mas Cristo sabia, mas ele não quis falar, então o Senhor mentiu. Mas o Senhor não mente. Então há algumas limitações. E essas limitações, elas vêm por quê? Elas vêm da carne limitada de Maria. Então, os detalhes nós não sabemos, mas fato é, Jesus era carne da carne de Maria. Então, ele não foi colocado no útero, porque senão ele não seria carne da nossa carne. Então, nisso nós cremos.
como que foi feita essa concepção, essa fecundação, o Espírito Santo, no poder de Deus, fez isso. Mas Jesus era, na carne, filho de Maria. Se tirasse o sangue, eu fizesse o DNA, alguém pôs o DNA lá, ia dar o DNA de Maria. Ia ser isso. Então, por que isso, irmãos? Porque senão nós caímos num outro problema, que Cristo, ou ele era homem somente, depois o Espírito veio sobre ele e ele foi adotado, senão a gente cai nas mesmas heresias que o pessoal falou lá atrás. Ele era mero homem e depois Cristo o habilitou de tal forma e ele foi adotado. Não está errado, não pode, isso está errado. E aí um outro problema, ele é só Deus. Porque se ele foi colocado no ventre sem participação nenhuma de Maria e desenvolveu, ele é só Deus, ele não tem parte da carne humana. Não dessa carne que herdou o pecado desde Adão. E aí, porque tem gente também que fala que ele era só Deus. Então é por isso que ele passou por todas as coisas que ele passou, porque ele era só Deus. Mas se ele fosse só Deus, o sacrifício dele não seria suficiente para a nossa salvação. Está claro, irmãos? Então a gente. Está claro? Não está claro, não. Se ele fosse só Deus, ele não seria, por exemplo, tentado. Sim, a tentação não seria real. E ele foi tentado, e ele sofreu. E Hebreus é maravilhoso, como ele diz, irmãos, não há nada, absolutamente nada que a gente passe nessa terra que o nosso Senhor não tenha passado antes. Então, isso é maravilhoso e confortador para nós. Você está triste? O Senhor ficou triste. Maria também não poderia ter no mundo, se ele fosse só Deus, não. Poderia, se Deus quisesse, mas não é isso, né? Você passa mal? O Senhor enfermou na sua carne. Você é traído? O Senhor foi traído. Você é caluniado? As pessoas te caluniam. Não há absolutamente nada que a gente passe que Cristo não passou. O pastor, eu quero falar qual é o ponto de vista sobre o nascimento de Jesus, né? Sim. Eu vejo assim, da forma como minha esposa falou, milagre, né? E muitas vezes Deus usa, para fazer um milagre, ele usa só o sobrenatural, né? No caso de Jesus. O meu exemplo também próximo é o nascimento de João Batista. Deus usou o meio físico, né, para fazer um milagre. Eles oraram e tiveram um relacionamento sexual e nasceu João Batista. Jesus foi um milagre totalmente sobrenatural. Ele não usou os meios físicos para fazer o milagre. Quando a gente às vezes ora para uma pessoa ser curada, Deus faz o milagre sem a pessoa ir no médico. E às vezes a gente ora para a pessoa ser curada, a pessoa vai no médico, o médico receita o medicamento e a pessoa é curada dessa forma. Isso, a gente fala assim, forma mediata e imediata. Deus pode usar um mediador, como médico, um remédio, ou não. Forma mediata e imediata. Então, no caso de Cristo, foi sem mediadores, sem intermediários humanos, mas com a ampla participação de Maria. Na obediência, porque ela obedeceu, é claro que Deus havia assim determinado, ela obedeceu, e ela concebeu nela mesma para que Cristo fosse 100% Deus e 100% homem, porque descende da carne dela, com todas as fraquezas dela que ela herda desde Adão. Mas é lógico que é um milagre. E essa parte de Jesus homem e Jesus Deus sempre é um assunto muito. Já vi muita pregação sobre a divindade de Jesus, né, e a naturalidade de Jesus homem. É uma coisa assim que é muito complexa mesmo. E aí o que a gente faz? Até mesmo o credo niceno e atanasiano, o que eles dizem? Eles acabam falando o que não é do que o que é. Porque já não entende direito, irmãos, é um mistério do Senhor, já não entende direito. Mas, por exemplo, Cristo é Deus, 100% Deus, 100% homem. As duas naturezas não se dividem e não se misturam. Glória nenhuma. Está escrito. Então, essa turma escreveu isso em 326
antes de Cristo, eu tenho que olhar aqui de novo, depois 451, estabeleceu essa doutrina de forma clara. Então, o que a gente tem que deixar claro? Embora seja mistério, quando a gente fala assim, quem chorou? Jesus homem ou Jesus Deus? Mas normalmente quem a gente escuta? Deus homem, Jesus homem. Não, mas não separa, porque senão nós vamos separar quem morreu na cruz, né? Porque senão, se o Deus de toda a glória, sem pecado, não morre naquele momento, ele não, o sacrifício vicário não seria suficiente para nos salvar. Por quê? Porque sangue de bodes e bois e de pecadores não pode salvar o perdido. Então, aí a gente sempre fala isso, né? Nós já passamos por esse assunto alguma vez. Ele não é que ele é difícil, vamos falar assim, ele é um mistério para nós. Ele é um mistério. Eu gastei, não tem 6 meses eu acho, mas quando vocês entrarem aqui, eu gastei 1 ou 2 aulas falando só da natureza de Cristo. Vocês lembram disso? Deus homem e Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Nós gastamos todo o tempo falando sobre isso. E aí a gente fala assim, não, eu posso até não entender, mas Cristo era 100% Deus e 100% homem. E assim, irmãos, ele vai voltar. Assim o Senhor vai voltar. Deus homem, só que com um corpo glorificado, um corpo que nós também receberemos agora, um corpo diferente daquele corpo de quando ele ressuscitou. Está claro isso? Onde reside? Outro dia eu vi um cara no Instagram falando que quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou com o corpo glorificado. Estudo direitinho, que não é assim não, pastor presbiteriano, estudo direitinho, que não é assim não. Aí, lê só tal versículo, tem um versículo só, lê tal versículo aí, que esse aí é básico para você aprofundar no seu estudo aí. Qual que é esse versículo? Da onde a gente tira que Cristo, quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou com o corpo glorificado? As máscaras. Tomé, assim, Tomé, você está duvidando? Toca aqui do meu lado. Como que Deus de toda glória volta com o corpo glorificado, com um furo de lança do lado? Aí é lógico que tem mais coisas. Então, nisso fica provado que ele foi Deus homem desde a concepção. E a humilhação de Deus homem, ela começa, irmãos, quando ele era ainda um feto informe no ventre de Maria. Porque o Deus de toda glória, ele se sujeita a viver no ventre de uma pecadora ainda que redimida. Ali começa a humilhação de Cristo. A humilhação de Cristo, ela permanece quando o Deus de toda a glória, aí nós vemos a limitação de Deus. O Roberto rema mal com isso, ele não gosta muito não, mas nós já conversamos algumas vezes sobre isso. A limitação dele, quando ele tem que aprender a falar. Irmãos, o Deus de toda a glória teve que aprender a falar. O Deus de toda a glória teve que aprender a andar. O Deus de toda a glória precisou de alguém para trocar a fraldinha dele. Engraçado que não tem nada de Jesus criança, né? Tem ele no templo, né? Quando ele viaja, eles viajam. Você me deu um nome. Eu comentei isso no PGA. Algumas coisas que eu estava preparando uma lição e eu não concordei com algumas coisas. Uma das coisas que eu não concordei com a lição, que exatamente nessa história de Jesus no templo, que no texto, o autor do texto, para a gente contar uma história, chamava o doutor José de padrasto de Jesus, exatamente porque Jesus chama Deus de Pai. E eu nunca, quando eu li esse material, eu falei assim, não concordo com isso, porque
no sentido de paternidade humana. Assim, eu nunca aprofundei nisso, mas vamos tentar desenvolver aqui. Porque nós temos um outro problema, mas o credo tratou isso. O credo chama Maria de mãe de Deus. E a gente arrepia na hora. Porque a gente leva a pensar com a cabeça romanista. Mas sim, Maria é mãe de Deus. Por quê? Porque Deus nasceu de uma mulher. Nasceu dela. Então aí não tem dúvida. Maria, mãe de Deus. Ela tem alguma coisa especial disso? Tem, está no Magnificar. Ela foi agraciada. Mas ela era uma mulher santa, eleita, pecadora, mas que havia se arrependido dos seus pecados. E ela foi mãe de Deus. E o que ela deu para Jesus? Irmãos, entre aspas, só a parte ruim. Só a parte ruim, que foi a carne mortal. Mas ela é chamada agraciada, mãe de Deus. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Mas assim, sobre que essa carne mortal, ela veio de Maria, igual nós estamos falando. E talvez, pode ser, porque quando os evangelistas escrevem, algumas coisas já estavam em disputa, principalmente o gnosticismo, para falar que, e outras coisas, para tentar desvincular essa pessoa e porque Deus também já sabia, para desvincular essa questão de Deus e do homem. Então eu falo assim, olha, porque quando chama ele de padrasto, embora José ele tinha a responsabilidade de cuidar como pai, de apontar que ele era nascido do milagre do sobrenatural. Então assim, eu nunca aprofundei nisso. Então pode ser isso, mas nesse sentido, de fazer essa referência. Mas aí nós falamos disso. José, ele também homem santo, não repudiou a esposa e cuidou de Cristo enquanto ele havia de cuidar. E Deus, homem, foi lá e cumpriu o que cumpriu. Então Cristo, na humilhação, ele é humilhado desde isso em todas as coisas, inclusive no templo, irmãos. O que ele estava fazendo era estudando sobre aquilo que ele deveria saber. É lógico que algumas coisas o Pai o revelou de forma sobre... Aí tem os limites do mistério. Eu creio que Deus poderia ter revelado sim a ele coisas que homem nenhum revelou. Até mesmo porque Cristo, ao contrário de nós, é um homem de oração. Muita oração, muito relacionamento com o Pai. Mas ele foi crescendo diante dos homens, essa sabedoria que Deus foi dando a ele. Então, quando ele fala, ele estava no templo já mostrando que ele era Deus, não, eu tenho para mim, e o Sprum fala muito sobre isso, eu gosto muito, eu acho o estudo sobre a divindade e a humanidade de Cristo de Sprum, o mais didático, o melhor que tem. Se você quiser procurar, pode procurar. Inclusive, o Laigonia lançou uma plataforma em espanhol, e espanhol dá para entender, não para todas não, mas muitos estudos de Sprum, e esse está lá. Pode procurar, Ligonier, você vai achar lá a plataforma em espanhol, quem quiser aprofundar, então tem muita coisa lá. E aí, ele é quem eu achei que fala disso de forma mais clara, dele aprendendo no tempo. E aí é claro que ele, sendo Deus e homem, ele tinha ali uma capacidade também diferente da nossa. Isso aí é claro. Mas ele se humilhou desde o ventre até a cruz. Morreu, ressuscitou. Então, corpo e espírito, Então, parte material e parte espiritual. E assim ele ascendeu aos céus. E assim ele vai voltar. Parte material e parte espiritual, e assim seremos todos nós quando for consumada a nossa salvação. Então, parte material e parte espiritual. Então, é importante a gente entender
como é que foi esse nascimento de Maria, porque às vezes nós querendo ser muito puristas e exaltar o nome de Deus, a gente pode cair no engano e no erro de falar que Maria foi só o tubo em que Cristo foi colocado no ventre dela. Cristo colocado no ventre dela, e aí ela só gerou dando crescimento. Pastor, mas aí então é que é difícil para a gente entender, porque Jesus herdou de Maria a natureza humana. Sim. Sem pecado. Sim. É difícil para a gente isso. Certo, mas onde que o pecado marca Cristo? O pecado marca Cristo. Sim. Como que o pecado marca Cristo principalmente? Na morte. Por quê? Porque qual que é o salário do pecado? A morte. Contudo, mas aí que está o outro milagre. Contudo, ele da carne humana, aí ele nascido de Maria. Então está todo mundo olhando para aquilo assim, todo mundo olhando para Maria, o que eles falam? Maria traiu José. José é um frouxo, porque era para ele ter despojado ela, né? Sim ou não? Sim, ué. Ele estava noivo. Ela trai José e engravida. Você é frouxo, José. Que homem que você? Então, Maria grávida, José, o homem traído, aí nasce o menino. Esse menino é o quê? Esse menino é um filho bastardo. Um pecador miserável bastardo. E aí, como que ele vai se mostrando que ele é Deus? Na improbabilidade dessa natureza carnal, ele vai demonstrando que ele é Deus. Por quê? Cristo, nas limitações, nunca fez pirraça, nunca mentiu, nunca aprontou com os irmãos mais novos. Por quê? Porque ele é santo desde sempre. E aí, quando ele é batizado, ele pega e começa a fazer a obra do Senhor. Aí eles vão e falam o quê? Maria, os eleitos, né, irmãos? Os eleitos, eles olham para Maria e falam assim: Maria realmente é mãe de Deus. Ela não traiu José, mas o Emanuel nasceu da Virgem, como está em Isaías, capítulo 7, 8 e 9. Embora ele, sendo carne, devesse ser pecador, ele prova que ele é Deus, não cometendo pecado. E aí ele mostra, Isaías todo se cumpre em Cristo, e ele cumpre. Ele faz isso na hora que ele abre o rolo, né? Eu vim para pregar aos cativos, eu vim para curar o coxo, o cego, e hoje se cumpriu o que está escrito na palavra de Deus. Então ele está falando: sou eu, aquele prometido. Isaías 53, irmãos, a gente se acostuma com os textos. Lê Isaías 53. Isaías 53 é 700 anos antes de Cristo, falando exatamente o que Cristo passou. A gente acostuma demais com os textos. Então, ele é carne, e a improbabilidade que mostra a divindade é, quando eles esperavam que ele fosse mais um menino fazendo bagunça na vizinhança, ele era o santo de Deus. E aí ele mostra que como que uma pessoa nascida da carne de uma mulher pecadora não comete pecado. É Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Pastor, mas quando na cruz Jesus fala que Deus o abandona, né? Por quê? Porque ele deixa de ser Deus. Elohi. Não. Por que Deus... Porque ele fala que ele sente todas Sim. as dores do pecador. Então já vamos fechar, porque aí São Júnior vai falar do Espírito Santo. Não, tem coisa que eu tenho que falar ainda. Mas vamos lá. Quando Cristo fala na cruz: Deus, por que me abandonaste?
trindade virou bindade. Como é que é isso aí? Explica isso aí para vocês. Aí eu já fiz a pergunta. Não, mas eu devolvo. Eu tenho a autoridade de poder devolver a pergunta. Como é que é isso? O que é isso, irmãos? Na cruz, o Senhor falou: por que me abandonaste? Por que Cristo se viu abandonado por Deus naquele instante ali onde ele expirou? Em verdade, Jesus foi lançado sobre o nosso pecado. E o pecado faz o quê entre o homem e Deus? Pronto. Então, naquele momento, é por isso que isso é um prenúncio do juízo, irmãos. Meio-dia, trevas, e ninguém tinha anunciado eclipse. Ninguém tinha anunciado eclipse. Aí vem trevas sobre o meio-dia. A terra treme. Alguns mortos santos levantam das suas covas. O véu rasga. E Cristo diz: está consumado. Irmão, isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Aí, esse pecado sobre Cristo, que ia nos separar dele por toda a eternidade, ele recebe sobre ele. Mas a morte não pôde deter. Ao terceiro dia ressuscitou, andou conosco por 40 dias e ascendeu os céus e vive eternamente, e breve há de vir buscar a sua igreja. Então esse é o ponto, né? Porque naquele momento o peso do pecado de todos quem? Todos os eleitos. Porque se o peso, irmãos, o Deus de toda a glória vai sofrer peso de pecado de quem não vai ser salvo? Me ajuda aí, ué. O peso do pecado dos irmãos, se o peso de todos os seres humanos, o peso do pecado de todos os seres humanos estivesse sobre Jesus, todos se salvariam. Por quê? Porque Deus, ele é plenamente poderoso para salvar. Então, e o sofrimento de Cristo, irmãos, a palavra diz que não é em vão. Então, se Cristo salvou, se Cristo sofreu pelo pecado de todos, e só alguns vão ser salvos, que Deus poderoso é esse então? Ele sofreu em vão, mas o sofrimento de Cristo não é em vão. Ele paga pelos pecados daqueles que ele salvou e sustenta salvo. É outra coisa, isso o sacrifício faz. Se ele já pagou pelo meu pecado, irmãos, não que a gente tenha licença para pecar, e nós não vamos perder a salvação, só que nós vamos perder o quê? O desfrute com Cristo. O filho mais obediente, ele toma mais chumbo na asa mesmo, a correia canta mais, é assim, o filho mais obediente, a correia canta mais. Então, mas a gente não perde a salvação, porque se ele pagou pelos meus pecados, ele pagou pelos meus pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Ele já pagou por esse pecado. E aí, eu tenho que me alegrar pela salvação e me entristecer, porque ainda que eu tenha entendido tudo isso que nós estamos falando, eu continuo pecando. E continuo pecando deliberadamente. Vou pegar no pé do César agora. Coisas simples a gente peca, irmãos. O César já passou dos 40. Teve que vigiar um pouquinho com açúcar no sangue, pressão, essas coisas aí, né? De quem passa dos 25, né? Tem que prestar atenção. Aí eu fui lá e pegou um bolo de cenoura, com isso aqui de cobertura de chocolate. Ah, esse aqui é que é bom, eu quero comer esse. E manda para dentro. Quebrou qual o alinhamento? Não matarás. Porque a parte negativa é não matarás, a parte positiva é. Qual que é a parte positiva do mandamento não matarás?
preservar a vida. Aí, cada vez que você vai lá e come e bebe o que você não deveria comer e beber, você está deixando de preservar a sua vida um pouquinho. Pastor, mas como que eu vou fazer? Não, eu entendo, eu também faço isso. Só que nisso nós devemos reconhecer o nosso pecado e a nossa altivez. Eu gosto é desse que faz mal. Arrogante, hein? Então, nisso reside a nossa natureza pecaminosa, e o Senhor já nos perdoou por isso, embora venha a consequência do pecado, irmãos. Embora todo pecado tenha devida consequência. Vamos lá, mas posto isso, eu quero só passar aqui alguns textos só que falam da divindade de Cristo. Vamos clássico, né? João, capítulo 1, que é a Escritura. Nós falamos várias coisas, mas a Escritura deixa claro que Jesus é Deus. João capítulo 1, verso 1. Alguém lê para mim? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Enarque, aí a sustentação, o início de tudo era Cristo e ele estava com Deus. Versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, a vida, ele é a vida, ele é a luz. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nos sua glória como unigênito do Pai. Esse versículo é rico demais, irmãos. Vamos lá. O Logos, aquele que revelava Deus, aquele que apresenta Deus, e ele é o único gerado. É por isso que o credo fala que ele foi gerado e não criado. Aquele que vem de Deus. Então, aquele que o povo. O que João está falando? Irmãos, aqueles que vocês estavam esperando vir, chegou. O Messias, ungido, aquele que haveria de vir. Aí depois, revelado também por Deus, João Batista, quando vê Cristo, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, lá em Apocalipse, fala que o Cordeiro foi morto desde a eternidade. E aí, para cobrir o pecado de Adão e Eva arrependidos, porque a redenção só vem mediante confissão de arrependimento, o que Deus faz? Derrama o sangue do animal e cobre Adão e Eva com as vestes providenciadas por ele. Tipo assim, vocês, mesmo que arrependidos, não podem salvar a si mesmos. Eu, via derramamento de sangue, providencio a salvação de vocês. Então João é central. Aí nós vemos amarrando com Apocalipse e vemos que Deus já dá mostras. É lógico, irmãos, que ali em Gênesis 3 a gente não consegue fazer essa leitura, mas a partir que nós vamos, do momento que a gente vai caminhando em toda a escritura, nós vemos a redenção lá explicada em Gênesis 3, né? Ok, e aí nós vemos o Novo Testamento fala da eternidade dele, fala da onipotência, fala da sabedoria, fala das obras, né, divinas atribuídas. Assim, Nicodemo: Senhor, nós sabemos que ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não vier de Deus, se não tiver parte com Deus, se não for o próprio Deus. Nicodemo falou isso com ele: não sei quem que é o Senhor, estou confuso, mas o Senhor não pode ser um farsante, não pode ser, porque ninguém faz o que o Senhor faz, é impossível alguém fazer o que o Senhor faz. João Batista, quando teve dúvida, irmãos, aí ele mandou os discípulos dele procurar Jesus. O que Jesus falou com eles? E a dúvida de João Batista foi sincera:
O homem estava preso, prestes a ser condenado à morte. É aquilo que nós falamos. A graça que nos salva é a graça que nos sustenta, ainda que por meio de muitas aflições, temores e por meio de muito, enfim, às vezes duvidando. Então João Batista foi lá e mandou os discípulos dele procurar Jesus. O que Jesus falou com eles? Volta e fala que os cegos enxergam, os surdos ouvem, os mancos andam, os coxos andam. Quem que é esse? É o Messias anunciado em todas as escrituras de forma muito contundente em Isaías. Volta lá e fala para ele. Aí João Batista, beleza, agora eu posso morrer em paz. Meu Salvador, Ele é, e Ele, irmãos, há pouco tempo ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos falaram assim: João Batista, nós estamos andando com você aqui, só que você falou que tinha certeza, moço. Agora você está falando que está duvidando? Me ajuda aí, ué. Irmãos, certa vez Spurgeon, está registrado pelo próprio Spurgeon, ele entrou Spurgeon é um homem, era um homem de voz poderosa numa época que os auditórios eram acústicos, né? Mas não tinha amplificação. E aí ele entrou num salão para testar a acústica, né? E ele falou o seguinte, que ele falava que se o homem não tiver uma caixa, ele não pode ser pastor não. Então ele já olhava para o tipo do homem e disse: não, você não serve para ser pastor não, você pode, né? Aí ele entrou no lugar e falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tinha um homem arrumando telhado lá em cima, um homem converteu. É o poder de Deus agindo mediante a proclamação da verdade. É isso. O eleito, irmão, não precisa de muita coisa não. Deus usa o que for necessário para ir lá e transformar o coração. Então, diante dessa verdade maravilhosa. Vamos ver. Deuteronômio 6,13. Aí eu vou passar para a gente estudar agora. Deuteronômio 6,13 e outro abre João 5,23. O Senhor teu Deus temerás. 6,13, né? O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. João 5,23. Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, Deuteronômio 6,13 manda fazer o que está sendo feito no Novo Testamento. Temer, honrar, reconhecer a divindade de Cristo e honrar só Ele. Então, nós vemos em alguns momentos, por exemplo, Cristo recebendo adoração. Por exemplo, de Tomé. Porque na hora que Cristo mostra para Tomé o lado e as mãos, o que Tomé faz? Meu Senhor, ele cai de joelhos e diz: meu Senhor e meu Deus. Então ele rende adoração e Deus, e Cristo sendo Deus, ele aceita essa adoração. Então nós temos aí as muitas provas, algumas das muitas, né? E João ao final diz que muitas outras coisas Cristo fez, mas as que foram registradas são suficientes, porque aquele que tem o coração transformado, irmãos, crê não pela quantidade de provas que são mostradas, mas é pela fé que o Senhor dá. Porque senão, se fosse assim, era só a gente separar todos os versículos e entregar para cada um na rua aí, todos iam ler e iam ser convencidos. Então não é a quantidade de provas, é o que Deus faz no nosso coração e a gente reconhece. Ok? Comentários? Vamos ler aí o capítulo 11 da Confissão Belga. Quem tiver aí, lê por favor o capítulo 11. Nós vamos falar agora da divindade do Espírito Santo. Artigo 11, pastor. Isso. Creio e confessamos também que o Espírito
Então, por que a gente fala que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade? Foi o terceiro revelado, assim, que a Bíblia fala. Foi o terceiro revelado. Como é que esse é boa? Repete. Porque Jesus falou assim, depois assim, né? Bastante. Não, então, eu queria pegar justamente esse ponto. Eu Não, veio depois. sempre teve, né? Mas eu falo assim, porque Jesus falou que eu vou, mas deixarei convosco o Consolador, nesse sentido. Isso, eu quero pegar um texto bíblico aqui que eu lembrei dele agora. O que acontece? Desde a criação da terra, do início do registro da Escritura, a Trindade está ali reunida. Isso tem que ficar claro para nós. Então, a Trindade está ali reunida. Aí eu quero só achar um negócio aqui. Rapidamente. E aí, ele é a terceira pessoa, e nós não podemos falar que ele é a terceira pessoa por causa de hierarquia, e a própria confissão, ela já diz isso, quando ela fala o quê? Ela fala que ele é a mesma majestade, a mesma divindade. Então, se ele é a mesma majestade e a mesma divindade, ele não pode ser menor do que Deus Pai nem que Deus Filho. Sim ou não? E aí, ele é a terceira pessoa, porque na lógica sistemática, e essa é uma das explicações, tem outras, né? Embora eu fico satisfeito com elas. Nós temos Deus Pai criando todas as coisas, nós temos depois a manifestação do Filho e depois o Espírito conduzindo a igreja. Mas algumas pessoas explicam que tem a dispensação de cada pessoa da Trindade. Vocês já ouviram isso? Que no Antigo Testamento é a dispensação de Deus agindo. Jesus, a dispensação dele é no tempo que ele ficou aqui. E depois que ele ascendeu aos céus, é a dispensação do Espírito. Sim ou não? Vocês já ouviram esse tipo de coisa aí? Só que, vamos falar assim para ficar mais claro. Cada um, ele fica mais proeminente numa das fases, mas é sempre a Trindade agindo junto. Sempre. Mas a gente tem criação, queda, redenção, consumação. Então a Escritura, ela fala disso. Essa é a história da Escritura, esse é o nosso culto. Esse é o nosso culto a Deus. Todo culto a gente relembra isso. Então, na criação, aí a gente vê mais a pessoa de Deus. Ok. Na redenção, aí tem a queda. Aí na redenção é Cristo, que a gente vê mais claramente, e até a consumação do Espírito Santo conduzindo. Mas em todo tempo a Trindade está trabalhando, até na queda, porque a queda foi decreto de Deus. A queda foi decretada por Deus na eternidade, irmão. É por isso que na hora que ele decreta a queda, ele já decreta por Deus. Mas esse assunto é outra coisa, nós vamos julgar. Então nós vemos. E aí, como fica mais evidente, mais claro, após a ascensão de Cristo, a gente acaba fazendo isso. Então, ele entra como a terceira pessoa nessa ordem de apresentação. E o Espírito Santo, ele está presente desde o princípio. E aí, um dos versículos que eu gosto muito é Neemias 9:20. Alguém abre aí para mim, por favor. Concedeste. Quem concedeu? O que Neemias está fazendo?
Neemias está orando. E ele está orando a Deus. Versículo 17. Porém tu, ó Deus perdoador. Aí ele chega lá no 20. E lhes concedeste, então Deus concedeu o bom espírito. O bom espírito para quê? É ensinar. Algumas vezes nós somos ensinados que o Espírito Santo no Antigo Testamento ele tinha qual função? Como é que era a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Comumente a gente ouve essas coisas. Não vocês, né? Vocês já ensinei algumas vezes. Escolhia certas pessoas, né? Então, o Espírito Santo fazia o quê? Visitações. Então visitava alguém, profetizava. Aí profetizou, o Espírito sai. Aí repousava sobre alguém e esse julgava. Repousava sobre alguém e esse reinava. Então, essa ação pontual. Isso está errado? Em parte. Por quê? Deus, ele habilitava, capacitava algumas pessoas de forma diferente. E essa é a grande transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque Joel já profetiza que no Novo Testamento, então, muitos iam profetizar. E vocês profetizam, sim ou não? E no vernáculo. Ninguém precisa falar outro vernáculo, outra língua. Vocês profetizam no vernáculo, sim ou não? Sim ou não, irmão? Você sai daqui, você vai no sacolão, você está profetizando. Deus te abençoe, né? O Senhor te abençoe. Amanhã é dia de culto, você não falta não, hein? Nossa, a vida é difícil, mas está difícil, mas pega com Jesus, que só tem saída, só tem salvação com Jesus. O que é isso, irmãos? Profetizar. Então, nós profetizamos, nós falamos das maravilhas do Senhor. É o que Joel estava falando lá atrás. E depois é o que se cumpriu em Pentecostes. Então, hoje, para a pessoa ser diácono, presbítero ou pastor, eu já expliquei isso. Não precisa, não, deixa eu ver se é da tribo de Levi, deixa eu ver se é descendente de Arão. Tem uns caras que passam aí. Você pede na internet, vem um kitzinho com algodão, você passa na gengiva, põe aquilo ali, eles falam que manda isso lá para Israel, aí depois manda para você de novo para te falar de qual tribo que você é. Aí você paga alguns R$1.000 aí e fica sabendo. Qual que é a diferença que vai fazer? Nenhuma. E é perigoso você estar sendo enganado ainda. Falar que você é da tribo de Benjamim, você ficar todo cheio aí, mas não quer dizer bulufos, quer dizer nada. Então, fica muito claro a ação ordinária do Espírito. Ordinária aqui, irmãos, comum. A ação comum do Espírito Santo no Antigo Testamento, que é o quê? Ensinar, orientar, capacitar, santificar. Cristo fala: quando vocês estiverem diante das autoridades, não temam, porque o Espírito Santo nos dirá, nos orientará, trará à memória o que haverá de ser dito. Por quê? Porque ele já ensinou. Então o Espírito Santo, irmãos, é impossível alguém no Antigo Testamento ser crente sem o Espírito Santo. Por quê? Porque que antes de Cristo não poderia ter ninguém crente, temente. Vamos pensar em Jó. Jó era homem reto, íntegro, temente, se desviava do mal. Jó tinha o Espírito Santo? Por que Jó ele não poderia não ter o Espírito Santo? Como que alguém sem o Espírito Santo vai crer, vai confiar, vai ser ensinado, vai se desviar? Explica para mim como que alguém se desvia do mal se não tem o Espírito Santo. Não, me explica. Quem convence da justiça, do juízo e do pecado? Então, o crente do Antigo Testamento, ele era salvo de que forma?
Hã? Hã? Como? Pela fé. E aí, quando Paulo escreve o justo viverá pela fé, Paulo foi o primeiro a escrever isso? Foi o primeiro? Quem foi o primeiro? Não, o justo viverá pela fé. Exatamente essa frase, esse versículo. Abacuque. O justo viverá pela fé. Aí Paulo pega isso e fala, tá lá, ó, o justo vive pela fé. O justo não vive pela obediência da lei. Por quê? Porque ninguém pode obedecer totalmente à lei. Esse é o nosso desafio. Obedecer à lei. Esse é o desafio. Mas ninguém é salvo por obedecer à lei. Nós somos salvos porque o Senhor nos dá a fé e nós dizemos, eu creio. Então, essa é a ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Convencer, santificar, conduzir, guiar. Neemias já deixa isso claro. Porque senão Moisés ia ensinar para o povo e o povo não ia aprender nada. Como não aprenderam, alguns não aprenderam. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito. Então, o Espírito é uma pessoa. Vamos lá em João 16, 13 e 14. Então ele glorifica, ele fala e traz tudo aquilo que ele tem de Deus e está com Deus em todo o tempo. Uma das dificuldades nossas é também entender o Espírito como uma pessoa. Por que a gente tem principalmente essa dificuldade? Porque o mistério do Espírito, da ação do Espírito, porque Deus, a gente vê claramente a ação dele como Criador, Cristo como Redentor encarnado, mas a ação do Espírito, muitas vezes nós não sentimos. Nós não vemos assim como nós não vemos Deus, né? E aí a gente ainda é guiado por uma orientação romanista e uma orientação herética, né? De que o Espírito é só uma força impessoal. É exatamente o que os testemunhos de Jeová dizem. Porque o Espírito, ele é ruá, né? A palavra é expiração, respiração. Então as pessoas não atribuíam a ele essa personalidade da divindade. Só que ele é uma pessoa que tem a atuação própria dele. E nisso nós precisamos crer, né? E não considerar ele em termos impessoais. Porque ele é uma pessoa que habita em nós. E habitando em nós, ele nos convence, ele nos guia, ele nos conduz, ele nos santifica na caminhada, né? Então, tem o desenvolvimento lá nos credos, né? No Concílio de Nicéia, no credo de Atanasiano, mas principalmente, quem resgatou o estudo do Espírito Santo foi quem, irmãos? É isso que eu estou cantando. Quem retomou o estudo, né? O que acontece? Essa visão neopentecostal e carismática, ela é contrária às Escrituras. Quem resgatou o estudo e aquelas questões da Rua Azusa, do pentecostalismo, irmãos, atribuído ao Espírito Santo,
a obra do Espírito Santo hoje, depois dos apóstolos, ela é muito mais interna do que externa. Hoje, a obra do Espírito Santo, por quê? No tempo apostólico, era para mostrar que Cristo havia vindo. Então, hoje, Cristo falou a Tomé: bem-aventurado os que não viram e creram. Então, nós não vamos ver milagres. Hoje, a gente entende que a gente não precisa, embora Deus possa usar, irmãos, ninguém falando em um idioma diferente é verdade de Deus, até mesmo porque, mais e mais nós entendemos português e falar outro idioma para quê? A Bíblia está no vernáculo, não precisa falar. Atos proféticos, outras coisas, porque a ação do Espírito, ela é muito mais interna. Se o Senhor ressuscitar alguém, eu creio. Se Ele não ressuscitar, eu continuo crendo. Se Deus cura, eu creio, com meios ou sem meios. Se Deus não cura, eu continuo crendo. Porque a ação do Espírito hoje, ele é muito mais interna no nosso coração, de crer apesar das circunstâncias, de crer mesmo que eu não veja, de crer mesmo que eu não sinta. Convence-me do meu pecado, sem ter que fazer a terra tremer ou trazer um eclipse não avisado, sem ter que aparecer um anjo. Me santifica, mesmo sendo contra a minha vontade carnal, porque o bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço. Quem me livrará do poder dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. Então Cristo Jesus nos alcança e nos salva e nos transforma via a ação do Espírito Santo. E aí quem trouxe esse entendimento primeiro foi Calvino. E os reformados são acusados de quê? De não darem valor ao Espírito Santo. Não, nós damos o valor que o Espírito Santo tem nas Escrituras. E ponto final. Pronto. Outro dia, eu fiquei até com dó do irmãozinho, que ele ficou meio triste. Mas ele falou assim: não, vocês diminuem demais a ação do Espírito Santo, e tal, e tal. Marcos diz que os sinais seguirão aqueles que crerem, e vai curar, e vai... tá bom. Quais são os sinais que estão te seguindo? Não, você tem que ir lá na minha cidade. Você crê? Creio. Quais os sinais estão te seguindo? Não, mas então você é muito incrédulo, você é certo. Não, meu irmão. Eu estou te perguntando. Quais os sinais estão te seguindo? Quantas pessoas foram curadas pela sua oração sem você ter que botar a mão? Quantos mortos você ressuscitou? Quanto de veneno você já tomou? Não, mas aí não. Quais os sinais estão te seguindo? Ou você não crê? Aí ele baixou ele e falou assim: meu irmão, eu não estou duvidando que você é crente, só que você tem que entender que isso foi algo específico para os apóstolos. E eu não duvido que você creia, e eu não quero que você fique triste, porque eu creio que você crê. Só que quando a gente pega as Escrituras, irmãos, cada vez que vai passando, nós vamos ver os milagres sobrenaturais aumentando ou diminuindo. Não, fala, gente. Oi. Diminuindo. As cartas finais de Paulo é sobre o quê? Orientação de como que a igreja tem que andar, da santificação, do ensino, da ordenação de oficiais. As cartas pastorais, Paulo não ensina e manda orar para que milagres sobrenaturais sejam
feitos. Paulo não ensina nas cartas pastorais a orar em línguas. Ao contrário, ele fala com Timóteo: Timóteo, prega a palavra. Esse é o discurso para ser feito. Ah, mas em Coríntios fala que buscar o dom de profetizar. Busca o dom de profetizar dentro do ônibus, profetizar para o vizinho, profetizar na rua, na fila do pão, profetizar o quê? Falar das maravilhas do Senhor pelo Espírito Santo, porque você só vai falar das maravilhas do Senhor tendo o Espírito Santo. O que você vai fazer? Eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para quê? Para salvar todo aquele que nele crê. Pronto, você vai lá e vai profetizar. Então, qual que é o problema do desbalanceamento? Fala coisas sobre o Espírito Santo que ele não é uma pessoa, ele é só uma influência e tal, e exagera em outras que não são do tempo de agora. E aí, a teologia reformada trouxe esse equilíbrio bíblico do que é e do que não é dessa pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que nos liberta, né? Ora, 2 Coríntios 3:17, ora, o Senhor é o Espírito Santo é Deus, e onde está o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, aí há liberdade. Que tipo de liberdade? Não somos mais cativos do pecado. Ele nos deu essa liberdade. Como Agostinho fala, agora eu posso não pecar. Antes não tinha jeito, eu era só pecado, a minha vida era para pecar. E aí, ele é enviado por Deus e por Deus Pai e por Cristo Jesus. Ele é o Consolador, ele é o Paráclito, ele é o Confortador. E não só porque ele traz para você esse descanso, mas é porque ele é aquele advogado que toma a sua causa e vai na sua frente. É disso que vem principalmente o consolo, que ele é o Paráclito, ele é aquele que vai por nós, ele é o que nos defende. Ele vai dizer: fica aí, que eu sou inocente e eu vou lá tratar das suas questões. Nisso, inocente por quê? Porque nós somos inocentados por Cristo. Algumas coisas que a gente fechar. O Espírito Santo como Deus, ele cria, vou só citar, Gênesis 1:2, luta com o espírito do homem. Se você não luta com o espírito, você está com problema. Se você não luta com o Espírito de Deus, né, você está com problema. Se você não luta com o Espírito Santo, você está com problema. O que é lutar com o Espírito Santo, irmão? Fala para mim, o que é lutar com o Espírito Santo? Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. Sou pecador, miserável. Não me alegro mais com as coisas do Senhor. Não me alegro mais com os filhos do Senhor, com a igreja do Senhor. Deus, eu quero só as coisas do mundo. Para mim tudo está ruim, nada presta, nada está bom. Oh Deus! Você vai lutando com o Senhor, até se deixar isso tudo para trás, e segue na frente, para frente, né? Ensina o que dizer. Nós vemos em Neemias, está lá também em Lucas 12:12. Em João 16:8, e muitas outras coisas. Acho que nós passamos aqui por tudo que eu queria passar. Alguma dúvida, irmãos? Algum comentário final? Semana que vem eu vou fazer do 11, 10, 9 e 8, vou fazer uma aula para a gente rever tudo isso, né? Um resumão. Ok? Alguma dúvida, algum comentário final? Não? César, nos conduz a oração, por favor. Senhor Deus, obrigado por esta manhã tão proveitosa nas nossas vidas. Deus, obrigado pelo esclarecimento que nós tivemos esta manhã. Deus, que nós possamos sempre nos lembrar dos teus ensinamentos e para isso, no dia a dia, praticar isso no nosso viver profissional. Obrigado, Pai, pela existência desta igreja. Obrigado
povo que está aqui hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.